A minha família chegou aqui no Brasil há exatos 127 anos para substituir mão de obra escrava. Vieram sem nada, vieram da Itália para cá, foram ali para a cidade de Cravinhos, que fica ao lado de Ribeirão Preto, para trabalhar na enxada, na lavoura de café. E aquilo que eles recebiam no final do mês não dava para pagar a conta de alimento no armazém da fazenda. Então começaram a ver que aquilo ali não daria futuro. E acabaram indo para Ribeirão Preto, que é poucos quilômetros. E lá, o meu bisavô começou a ver os primeiros carros que estavam chegando e se interessou muito por aquilo. E acabou aprendendo a dirigir, e aprendendo a dirigir, ele conseguiu um emprego com aquilo que se chamava de chofer, né? Hoje não fala chofer mais, não, né? Motorista, né? E ali ele começou a melhorar um pouco de vida como motorista e com muita economia dele, aí ele já casando, a mulher dele costureira, ele conseguiu comprar um carro já bem usado e começou a transportar pessoas. Então, ele sempre com uma visão muito boa. E ele acabou indo para Minas porque ele ficou doente, ele adquiriu malária, e um dos tratamentos que existiam na época, lá em 1910, por aí, eram as águas medicinais de Araxá, que está ali próximo de Ribeirão de Franca. Então, ele era para me ser Ribeirão Pretano, se ele não tivesse ficado doente, sabe? E acabou indo para Araxá. E ele, com o carro dele, o carro sempre parando porque faltava peça, faltava combustível. E aí ele falou, eu tenho um mercado aqui. E fez o quê? Montou um posto de gasolina numa concessionária. Na década de 20, a empresa já tem mais de 100 anos. E a empresa sempre atuou nesse ramo aí de combustível e de concessionária de veículos. E eu nasci nisso, a empresa pequena, ficou pequena há muito tempo, meu pai deu uma boa impulsionada na gestão dele, mas o meu pai queria, quando eu me formei, e lembrando assim, eu trabalho desde criança, se você me perguntar quando eu comecei a trabalhar, eu não vou saber que assim que eu aprendi a contar, até 20, 30, meu pai já me colocou para poder ajudar ele a contar parafuso, porca, lá na seção de peças, você entendeu? Para fazer os pacotinhos ou os embrulhos lá. Então, desde os 5, 6 anos, eu estou lá dentro da empresa, eu brincava, era dentro da empresa, que inclusive era do lado da casa que eu morava, aquela empresa bem familiar mesmo. Mas eu sempre interessei muito, sempre acompanhei meus pais no negócio. Meu pai conseguiu fazer a empresa crescer bastante, sempre nesse ramo de carro, concessionárias, de postos de gasolina. E vim para São Paulo estudar. Antes eu fui para Ribeirão, fiz o ensino médio em Ribeirão e vim fazer GV aqui em São Paulo. E assim que eu formei, voltei. E todas as férias eu estava trabalhando também com ele lá, ajudando, então eu já acompanhava a empresa. Eu estava aqui em São Paulo, ia fazer compras aqui para a empresa, ajudar a resolver problemas. E aí eu e ele tivemos, vamos dizer, uma diferença. Na hora que eu voltei mesmo formado, eu vi que concessionária não era o negócio que eu queria, sabe? Eu queria vender carro na cidade vizinha, não podia porque era área fechada. Concessionária tem essa questão. Eu queria abrir uma filial ali, não. Precisa pedir autorização para a fábrica levava 3 anos para analisar o seu caso. Eu falei, não, eu quero ter liberdade para trabalhar. E o meu pai tinha lá uma loja de móveis e eletrodomésticos, que quando ele comprou uma concessionária da GM, o dono impôs a ele que só venderia a concessionária se ele levasse a loja de móveis e eletrodomésticos. A GM tinha uma divisão de eletrodomésticos que chamava Frigidaire. Então falou, eu só te vendo se você levar. É você comprar a casa e ter de ficar com um cachorro, né? Mais ou menos isso aí. Então meu pai levou e nunca gostou daquele negócio. E eu vi que tinha oportunidades de crescer. Isso em 1989 ainda. Então já tem bastante tempo.
E ele falou, não mexe com isso não, você vai precisar vender 50 geladeiras para lucrar o que eu lucro vendendo um Chevette. Mais ou menos foi isso aí, sabe, que ele falou para mim lá. E mostrou, eu devia ter guardado o papel lá. Mas eu falei, não, eu quero, aqui eu conheço a região aqui e vejo que nós temos condição de atender muito melhor os clientes aqui da região, em cidades vizinhas, do que eles têm hoje se a gente montar lojas nas cidades vizinhas aqui. E aí nós combinamos. Ele me emprestou o dinheiro com juros igual o banco empresta, né? As concessionárias foram um negócio muito bom lá na década de 80, 90, e eu comecei a abrir lojas. Das 10 primeiras que eu abri, eu tive de fechar a metade. Mas eu estava aprendendo, né? Ou eu escolhi um ponto errado, ou eu fui numa cidade muito pequena, ou eu não treinei bem o gerente, ou o aluguel era caro demais e a loja não prosperou. Mas eu sei que depois de uns 2, 3 anos, eu já tinha mais ou menos subido bastante na curva de aprendizado. E aí, nos próximos 30 anos, mais ou menos, eu abri lojas em 470 cidades, que estão lá hoje operando, dando mais de 5 mil empregos direto. E, nesses 30 anos, eu rodei mais de 2 milhões de quilômetros dirigindo. Porque para abrir loja em 470 cidades, você tem de rodar muito. Enquanto a empresa era pequena, eu é que ia conhecer a cidade, eu é que ia prospectar imóveis, visitar as imobiliárias, depois fazia o contrato de aluguel, depois ia fazer a reforma do imóvel, contratar alguém, depois ia treinar a equipe, depois inaugurava a loja e acompanhava a operação da loja. Então, eu passei boa parte da minha vida, vamos dizer, no trecho, trabalhando. Quando alguém fala uma cidade de Minas, na maioria das vezes, eu conheço a cidade e na hora que a pessoa fala, vem na minha cabeça aquela imagem da praça, da rua, de não sei o quê, porque já lembro. Eu já lembro na hora, vem automaticamente, entende? Então, a minha vida foi bem dedicada a esse negócio. Legal. E eu só mudei de profissão por um motivo... Aí volta a Marina, que você estava falando, né? Porque em 2015 e 2016, eu tinha, durante todos esses quase 30 anos aí, só inaugurado lojas, ampliado a empresa, contratado gente, mas em 2015 e 2016 o Brasil teve a maior recessão da história. Vocês são da área financeira e sabem. A economia caiu 8%. E o setor nosso, que é o setor de bens duráveis, que é com venda financiada, parcelada, sofreu muito. E nesses 2 anos eu tive de reduzir o quadro da empresa em 2.500 funcionários. Aí eu que sempre mantive a máxima distância de política, nunca gostei, comecei a enxergar, Guilherme, que não adianta você estudar muito, você ser um bom profissional, ser dedicado, ter uma boa empresa, se esse país é administrado por gente incompetente, corrupta, que provoca lava-jato, que provoca mensalão, mala de dinheiro e que faz o país retroceder enquanto o mundo todo estava avançando. Naqueles 2 anos lá, se você olhar, a Ásia estava crescendo, a Europa crescendo, a América Latina crescendo, mas tinha um país que estava na contramão. Brasil. Motivo, classe política corrupta. Aí eu comecei a ver que não adianta. E pouco tempo depois, no final de 2016, eu gosto muito de gestão, sempre estudei muito, e todo livro de gestão fala, Ricardo, que o maior desafio do gestor é fazer uma sucessão bem-sucedida. E eu, na minha carreira, eu vi muitas empresas se perderem na hora da sucessão. E eu falei, eu vou fazer minha sucessão. Eu quero, enquanto eu estou novo, com 50 e poucos anos, ver a minha empresa que eu criei, que eu ajudei a crescer,
continuar sem a minha presença. Então, final de 16, eu saí da empresa sem estar pensando em política, sem nada. E a empresa profissionalizada, com balanço auditado, etc. E a empresa está lá rodando bonitinha, sem necessidade minha. E coincidiu, eu saí em 16, no final de 17, Guilherme, o Partido Novo, ano que vem é ano de eleição, nós queremos você como candidato. E o natural é você falar não. Você concorda? Né? Eu ser candidato, né? Eu pensei em contribuir, mas de outra maneira, tá ajudando algum candidato, etc. Mas insistiram, falar, não, você tem condição, a sua empresa é bem conhecida no interior. Um ponto importante que eu não comentei, né? Apesar de ser uma empresa que está em mais de 470 cidades, o foco nosso, Ricardo e Guilherme, são cidades pequenas. Cidades de 10 mil, de 20 mil, 30 mil habitantes. Nós não temos nenhuma loja em shopping, nós não temos loja em região metropolitana, você entendeu? É interiorzão mesmo, é a loja do interior. Então é perfil de Minas Gerais. Minas tem 853 municípios e a empresa cresceu dentro daquele meio ambiente. Bem, loja simples, produto mais simples, venda parcelada. Então, por isso que o grande público muitas vezes não conhece. Mas hoje nós já vendemos pela internet, tudo. Do setor, nós somos aí entre as maiores do Brasil, de móveis e eletrodomésticos. De Minas, somos a maior empresa mineira nesse setor. Mas aí, voltando à questão do convite, eu falei não, porque se mudar de emprego aos 50 e tantos anos é algo que a chance de dar errado é muito grande.